Oi, meus queridos, como estão? Vou começar hoje uma incrível série, espetacular série de 3 episódios, 3 videoaulas sobre a Primeira Guerra Mundial. E por que deste livro aí? Este livro ele fala sobre o nosso primeiro assunto, que são os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. E nós vamos dividir a Primeira Guerra Mundial em 3 partes: os antecedentes, a Primeira Guerra Mundial em si, os movimentos, as lutas, os armamentos e, por último, as consequências da Primeira Guerra. Mas vamos aos fatos. Os antecedentes da Primeira Guerra Mundial têm a ver com esta obra e com este escritor Eric Hobsbawm, historiador e escritor, no qual a obra dele, A Era dos Impérios, termina exatamente em 1914, início da Primeira Guerra Mundial. E por Eric Hobsbawm é conhecida a Primeira Guerra Mundial como choque de impérios. Por quê? Porque houve choque de vários impérios europeus com divergências, com revanchismos, com interesses e desconfianças. Esses impérios entraram em choque. E aí surgiu então este conflito terrível que é a Primeira Guerra Mundial. Mas vamos então aos nossos fatos. Para isso, vou elucidar nossa videoaula com este mapa conceitual. Os antecedentes. Os antecedentes da Primeira Guerra são importantes para você conhecer porquê dos fatos. E eu vou colocar aqui Primeira Guerra Mundial, abreviado, para não ficar muito complicadinho. Os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. E quais foram esses antecedentes? Bom, esses antecedentes nós podemos enumerar em número de 1, 2, 3, 4, 5, 6 antecedentes. 6 antecedentes, sendo o último a gota d'água, o principal fato, o estopim, como alguns livros falam, para a Primeira Guerra Mundial. Mas existe uma grande nação que está em desenvolvimento, um império que está em crescente na Europa, que é o Império Alemão. E este império ele tem uma disputa de interesses econômicos e políticos e territoriais com a Inglaterra. Inglaterra é essa que é a principal força da Europa na época. Então, quando a Alemanha começa a mostrar seus interesses, a anexar territórios e a política agressiva na Europa nessa época, os ingleses sentem-se ameaçados pelas pretensões alemãs. Então, nós podemos colocar aqui no nosso primeiro quadradinho a disputa entre Inglaterra e Alemanha. Inglaterra e Alemanha é nosso primeiro destaque deste mapa conceitual sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Isso nos traz essas coisas que eu expliquei para vocês. A Inglaterra, uma nação poderosíssima na época, e a Alemanha, um império em ascensão. Então aqui nós temos nossa primeira ligação. Nossa segunda ligação também é com os alemães. E nós temos aqui Alemanha, mais uma vez a Alemanha, contra os franceses. E qual era a rixa entre esses dois? Qual era o problema entre a Alemanha e a França? Bom, o problema era o seguinte: os alemães tinham vencido há tempos atrás, nos anos 1870, a Guerra Franco-Prussiana. E esta guerra, a França perdeu um território chamado Alsácia-Lorena para os alemães. E aí ficou esse sentimento de revanchismo. Primeiro, pela perda do território da Alsácia-Lorena para os alemães, e depois porque o rei alemão Guilherme I foi coroado dentro do Palácio de Versalhes. Palácio de Versalhes, esse que ficava em Paris, na França, e era símbolo do absolutismo francês e um símbolo de poder francês ainda. E o que a Alemanha quis com esse gesto de coroar o rei alemão dentro do palácio francês? Humilhar os franceses. E quando a Alemanha está em grande crescimento na Europa, política e economicamente, os franceses cresce neles esse sentimento de revanchismo por causa dessas duas situações. Então, nós podemos colocar aqui, destacar para nós o problema aqui do território da Alsácia-Lorena. Território da Alsácia, tá? Que foi conquistado
pelos alemães. Este território aqui deu o que falar. Um outro império também tinha um probleminha com os alemães, chamado de Império Russo. O Império Russo tinha um grande problema. Ele era grande em extensão, mas ele tinha uma única saída para o mar Mediterrâneo, onde aconteciam as transações comerciais marítimas. E a única saída para o Império Russo do seu território para o mar Mediterrâneo era o chamado Estreito de Bósforo. Você vai dar para você enxergar aqui no mapa, mas fica mais ou menos nessa região aqui, entre a Turquia, tá, e a Ásia aqui, tá, é o Estreito de Bósforo. E daqui do Mar Negro, os russos partiam, passavam o estreito e chegavam no mar Mediterrâneo. E quando a Alemanha resolve construir uma estrada de ferro que liga Berlim à cidade de Bagdá, isso deixa os russos desconfiados, tá, e preocupados com essa via de comunicação direta entre Berlim e Bagdá, que vai prejudicar a ligação que os russos tinham pelo Estreito de Bósforo. Então, esta ligação, ou esta estrada de ferro, é também um estopim, tá? Ou melhor, é um dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. A construção dessa estrada de ferro, tá? Por quê? Porque os alemães estavam aumentando sua influência na Europa e queriam escoar sua produção. E de que forma? Tinham que ter uma maneira rápida de escoar a produção. E essa maneira rápida era a estrada de ferro, que era construída e acabava por prejudicar assim os russos. Então, também era motivo para o estopim, ou melhor, os antecedentes, estou com estopim na cabeça, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Então nós temos aqui montado no nosso mapa conceitual divergências entre Inglaterra e Alemanha, depois rixas e sentimento de revanchismo francês contra os alemães. Exatamente, o primeiro deles foi por causa da anexação do território da Alsácia-Lorena pelos alemães, que era da França antes. E também nós temos antecedentes da Primeira Guerra, o Império Russo perdendo espaço ou perdendo sua ligação com o mar Mediterrâneo através do Estreito de Bósforo, por causa da construção da estrada de ferro alemã. E aí nós temos uma outra situação, nosso quinto antecedente, que é o Império Russo de novo. Só que dessa vez a Alemanha não está aqui. É contra o Império Austro-Húngaro. Tá? Este Império Austro-Húngaro vai entrar em conflito com os alemães. Por quê? Porque existe uma situação chamada situação dos Balcãs que vai trazer esta pequena divergência, ou divergência grande o suficiente para causar um conflito e ser um antecedente da Primeira Guerra Mundial. Tá? O Império Russo tinha interesse nos Balcãs e se confrontava com a influência exercida pelo Império Austro-Húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro tinha influência na região onde os russos queriam ter poder econômico e político e territorial. E aí eles entram em choque, os dois impérios, o russo e o austro-húngaro. E por último, chamado de estopim, o estopim da Primeira Guerra Mundial. Qual foi ele? Alguém sabe? Bom, existia uma pessoa chamada Francisco Ferdinando. Este Francisco Ferdinando, tá? Ele foi assassinado. Nossa, assassinado, professor? Sim, foi assassinado. Por quem? Bom, o cara agora não vem ao caso o nome, mas o Francisco Ferdinando, ele viajava muito pela Europa, tá? Ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro. O Francisco Ferdinando é herdeiro do Império Austro-Húngaro, tá? E numa viagem,
tá, com sua esposa, ele teve sua morte decretada por um assassino. Tá? Isso ocorreu porque ele era uma importante figura política na Europa, o Francisco Ferdinando, porque ele era herdeiro de um grande império. Tá? E esse atentado ocorreu em 28 de junho de 1914, que é a data do início da Primeira Guerra Mundial. É conhecido como o estopim, né? A gota d'água para começar os conflitos. Tá? E ele foi assassinado em Sarajevo, tá? Atual capital da Bósnia hoje. Tá? E à época, Sarajevo era província do Império Austro-Húngaro. E esse atentado, tá? Ele foi cometido por um sérvio, tá? E esse rapaz, ele participava num grupo que o objetivo desse grupo era o rompimento das províncias que estavam sob o comando da Áustria e da Hungria, ou Império Austro-Húngaro, se transformar em uma outra nação chamada de Sérvia. Então existia um separatismo, ele era um fanático separatista. E quando Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi então visitar Sarajevo, lá estava ele para matar Francisco Ferdinando, achando assim que ia começar a demonstrar para o mundo o que ele e seu grupo, né, chamado de Jovem Bósnia, seu grupo de políticos e ativistas queria, que era a separação das províncias, tá, do Império Austro-Húngaro. Então, esse assassinato, tá, foi o estopim. Vou botar em vermelho aqui porque o estopim é estopim, né? Então, o assassinato, tá, do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era, tá, do Império Austro-Húngaro, herdeiro do Império Austro-Húngaro, tá? E seu assassinato foi então o início de tudo, o início da Primeira Guerra Mundial. Tá dada a largada para o grande conflito, o grande choque de impérios na Europa, chamado de Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha, mais uma vez, faz parte de grandes processos de disputas entre as nações, e onde também a Rússia acaba tendo duas frentes de conflitos, uma com a própria Alemanha e outra com o Império Austro-Húngaro. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A videoaula ficou meio longa, tá? Mas espero que esteja tudo certo. Qualquer dúvida, me procure lá no meu blog, professorcharleshistoriador.blogspot.com, ou no meu canal no YouTube, Professor Charles Historiador, e nas mídias sociais, no Facebook, tá? E outras mídias aí que vocês possam me encontrar. Estou à disposição. Um grande abraço. Até!